Bom dia, pessoas. Informo a todos que estamos gravando o nosso encontro. Retomando o encontro, né? Este encontro, mais um dos encontros do Experimentação e Criação na Docência. Trata-se de um projeto de extensão, né? Este projeto de extensão, ele incorpora a docência e pesquisa, que é a nossa disciplina, como uma atividade com convidados, né? Na sua maioria, ou pesquisadores no mestrado e doutorado, ou egressos, e também professores na rede ou em alguma instituição. O interesse é fazer justamente com que a gente consiga ter esse diálogo, né? Nesse processo de formação, né? Vocês estão no processo de formação de licenciatura e os convidados, esses convidados que vêm falar, já passaram por esse processo e vem nos falar da sua experimentação e da sua experiência, né, neste lugar que a gente chama de docência. E com isso, do que se cria, né, nesses paralelos, tanto da pesquisa como da própria docência. Hoje temos Robson da Rosa Soares, o historiador do grupo de pesquisa e orientação, que também defendeu um pouquinho antes que Eduardo e Luiz, que já estiveram aqui conversando conosco, a sua dissertação. O Robson também é professor na rede de ensino básico, né? Então ele vai nos falar o título que ele deu para a nossa fala de hoje. Eu não botei o cartaz do Robson, vou puxar ele. Embates inventivos, exercícios patafísicos a uma história impossível. Então, Robson, é mais do que te apresentar, eu acho que vocês, né, vocês, Robson, podem se apresentar. Vocês observem que Robson está aparecendo em duas telas aqui no Meet. Não é porque que ele não se duplicou, na verdade são vários Robsons, né? E eles aparecem em tempos diferentes para nós, apesar de que a impressão é que seja simultâneo, né? É uma impressão simultânea, mas são tempos outros. Então, Robson, obrigado. E aí é com ele agora, ele que vai explicar o que se trata de patafísico, ou tudo que vocês não entenderam nesse título. Obrigado, Robson, por aceitar o convite e por estar aqui conosco, tá? Eu agora consegui colocar, os Robsons conseguem colocar um... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Estou confuso aqui com qual é eu, afinal. Porque se tratando de invenção, experimentação, quanto professor, a gente fica, às vezes, numa crise de identidade, né? De não saber exatamente quem é a gente, ou quem é o professor, o que é o nosso experimento, o que é a nossa didática. Eu vou explicar algumas coisas, mas de repente eu tenho que passar por uma maldição de mais confundir para que aí se entenda alguma coisa que não está muito óbvia. Tudo de patafísica é um pouco de se esperar isso, né? As coisas não estão pré-determinadas e nem fechadas numa identificação, num conceito. Eu agora acabei de identificar que meu aparelho está com a bateria quase terminando, então já uma coisa que não estava no roteiro. Vou ter que fazer uma rápida fuga aqui para voltar ele urgentemente a carregar. Peço licença um pouquinho, antes que eu entre no roteiro aqui, já não saia mais. Fique à vontade, Robson. Enquanto isso, eu vou puxando aqui o cartaz do dia de hoje. Deixa eu ver onde ele está. Foi mais rápido do que se esperava. Agora estou mais seguro. Sou professor na rede estadual, em Canoas, desde 2014.
onde eu tento descobrir, tento, meio já fracassando, definir o que é ser professor de história, né? Porque eu estou sempre num trânsito de experimentar uma professorice que não está definida. Isso que me carregou para o mestrado, isso que me levou a descobrir essa ciência das exceções, patafísica. E também sou artista visual, então muita coisa do que eu vou conversar, mostrar aqui visualmente, verbalmente, vai tratar também de artes visuais. É pelas artes que eu vou me comunicando algumas coisas que não são muito óbvias para explicar. Penso também em 2 momentos, né? Eu vou fazer uma leitura de um texto performático que preparei, com os slides, com imagens que vão passando juntos, e também penso um momento que não precisa ser exatamente depois, pode ser interrompido, né? Eles podem se misturar, da gente conversar sobre algumas coisas. As imagens que vão estar aparecendo, elas tratam, elas ilustram, figuram exercícios patafísicos dentro da minha dissertação, e então eu posso falar sobre esses exercícios, posso falar sobre a composição das imagens, como elas foram, como é que elas estão dentro da dissertação, etc. E aí, assim, uma pequena lista, alguns pontos para fechar essa apresentação, essa introdução. Se a experimentação, criação, também vou falar muito aqui de invenção. E se invento uma coisa que não necessariamente está pré-definida. Eu preciso inventá-la para então descobrir o que ela é. Por isso que eu falo também da invenção de uma história que ela é impossível, porque eu não sei se ela de fato existe. Eu preciso ir atrás, eu preciso ir tentando. Então ela acontece também nesse trânsito, nesse movimento de contínua invenção, ou uma contínua inventividade. Daí esse embate. Existem algumas chances de essa apresentação, se ela está sendo experimentada, também dar errado. Já vou aceitando isso, porque eu tenho, acho, desde a minha primeira aula de estágio, um trauma com slides que preparei com muito carinho, e quando cheguei na sala de aula, a tomada não funcionava. E aí eu descubro que um detalhe mínimo de uma tomada, por isso que eu acho que eu fui correndo para botar o notebook na energia. Então aquele slide foi perdido naquela aula, então eu entrei num turbilhão e acho que eu tenho um trauma daquilo. Eu tenho também uma maldição de prolixidade. Eu vou explicando muitas vezes, e se eu vou explicando, reexplicando, já daqui a pouco eu me perco do que estava sendo falado, e acho que vocês entenderam, né? Então, o que eu quero dizer. Mas eu também sou meio esquecido de algumas coisas, então posso me perder do que eu estava falando. Também sou meio mentiroso nessas explicações, mas só meio mentiroso. E eu tenho uma mania de fazer listas, e quando eu faço a lista, eu vou adicionando mais um elemento na lista, falando da própria listagem que está em criação, e isso vai... Vocês acho que entenderam, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas eu não esqueci daquilo que era. Então vou agora compartilhar com vocês os slidezinhos que eu fiz com carinho. Compartilho uma janela. Não, peraí. Estou aprendendo. Estão vendo aí? Eu estou vendo no outro aparelho aqui. Carregando. De repente as imagens meio pesadas, elas levem um tempo também para aparecerem, né? Mas são os imprevistos. Tudo bem? Estão me ouvindo e vendo bem? A começo de conversa... A começo de conversa, eu tinha o desafio de criar um título, mesmo sem ainda ter a própria apresentação, que aqui agora acontece, preparada, foi feito o roteiro dela. Então é como se eu tivesse que dar um nome a uma aula que ainda não aconteceu e que não tenho ainda ela preparada, planejada, e que sei que ao acontecer ela vai fugir do que eu previ
sugeri para mim mesmo. Então eu pensei, não, se eu vou falar, então eu vou falar da própria inventividade que está por dentro dessa história impossível, desses exercícios patafísicos, essa alguma história impossível. E agora estou numa mesa de DJ aqui, lendo duas janelas. Agora eu leio. Portanto, estamos fadados aqui a sofrer os efeitos de um texto que não demarca seu início e seu fim, que não obedece a uma hierarquia linear e cronológica, uma escritura que se transforma em sua redação, que se lembra a todo tempo que, vez escrita, se abandona do seu significado, esquecida sobre o que referir, mentirosa quanto a que alegar. Em uma situação cotidiana e dada previamente quanto comum e ordinária, observa-se os movimentos e cenas que integram uma paisagem, buscando constatar os conflitos e arranjos caóticos de temporalidades, observando seus desdobramentos, por causas e consequências que se espalham pelo éon. Um texto escrileiturado, que rodopia. Escrevo o que agora digo e leio o que outra vez redigi. Entre parte, ouço como outro momento sobreposto, atrapalhando a ordem racionalista e cronológica de emissão e recepção, de palavra e sentido, de coisa e seu nome, de causa e consequência. O que se inventa parece ser um modo inventivo a uma educação histórica que se perca da sua própria concepção, que perpasse suas condições enquanto ciência. Em um espaço e cenário cotidiano, e dado previamente quanto comum e ordinário, observa-se as marcas e modificações que necessitam de uma longa exposição e acúmulo de minúsculos efeitos para poderem ser dadas quanto observáveis e constatáveis. Eram 14 horas e 37 minutos do dia 18 de outubro de 2021. Inventei um título, sugerindo uma performance participativa a um momento de interação, de transformação docente. E por isso preciso inventar uma desculpa convincente a esses áreas de improviso que também confundem-se quanto um plano de aula que articula seus pedaços, inventando pré-textos, que motivem mais ainda o espírito de criança que se arma a um professor inventão. Destes que facilmente se perdem rearranjando as várias informações, dados e conhecimentos que perambulam pelas matérias. Preciso inventar um modo de poupar tempo para a conversa que é fundamental neste momento de alegria. Preciso inventar uma apresentação que trate da invenção de outro texto, vez armado, como dissertação, de certo, que trate da invenção de uma escrita que arma a invenção com as imagens e que reanime e desafie a inventar uma educação que nunca está pronta, em uma docência inventiva que se debruça sobre a invenção de exercícios que operam com a invenção de métodos que permitem a experimentação de restrições e constrangimentos da racionalidade e operabilidade científica à invenção de uma história impossível. Frases longas. Embates inventivos. Maldição prolixa, pois acabo, por assim, adicionar mais um parágrafo. Nem tudo o que se observa em uma cena ou cenário, por seus movimentos, estados e transformações, basta-se da presença. Há marcas do que não faz-se mais, indícios que levam a uma interpretação sobre o que antes se fez ali, ou que ocorrera em outro espaço, como se memórias pelo que se esquece. De repente, a solução esteja, portanto, em assumir, não só, mas também, tentar tornar este texto maior que o quanto as possibilidades convencionais, espaciais e temporais, permitiriam, que emende seu início ao seu fim, que embaralhe suas seções,
que sugira em si mesmo a sua inventabilidade, que deixe alguma invenção em aberto, para que assim ele haja de seguir um processo. Portanto, um texto, aula, pesquisa, tão longo que acabe se colapsando, emendando suas pontas, se torcendo frenético, rizomático, por entre seus buracos, se fazendo potente quanto à impossibilidade de se inventar uma história impossível. O que é isso, senão a aula que acaba por não poder ser encerrada, que se transborda para mais que seu roteiro e cronograma? Tomando como princípio o fim dos tempos, que o fim dos tempos haja iniciado, assim, para o próprio tempo crônico, esteve a deslocá-lo, então nota-se que inúmeros sinais deste apocalipse já marcam a malha da existência. Em reflexo desta premissa, todo o efeito que há de sucessivamente ocorrer já se apresenta manifestado nas causas que agora se dão operando, burlando o processo de efeito e seus indícios e causas. Em nosso cotidiano, pode-se perceber vários caracteres escatológicos sobre o que opera e atualiza que o tempo sempre está parcialmente acabado, que toda consequência de ruína já inicia as suas marcas no presente. O que é isso senão a historicidade que afeta a possibilidade de significação quanto aos indícios no mundo, enquanto busca a pergunta fundamental quanto à vida, o universo e tudo mais? Confundo aqui o que trata de docência, de pesquisa e de história. Confundo a lógica com a poética e com o cotidiano. Toma-se uma reflexão sobre a infinitude de textos que podem ser, mecânica e artificialmente, por métodos controlados, gerados a partir da combinação de uma determinada gama de caracteres ou símbolos. Há um intuito de produzir novos textos por meio da combinação de caracteres que podem variar quanto os movimentos de alguma máquina, decodificados e transpassados. Confundo aqui o que fiz, o que estou fazendo e o que ainda está por vir. Afetos que se enrolam, maldições de escrita enigmática, professorice que evoca um pensamento quanto ao que ainda escapa dos códigos. Anijigan bo manus tari ganyav. Por diferentes registros e que se somam aos textos desenvolvidos, se captam os caracteres de diferentes ambientes, aplicando, simulando ou imitando as obstruções aos sentidos, como se construções poéticas e quanto acompanhamento dos textos expõe-se a essas captações. Nijgans angit ads andish an. Este texto quer demonstrar e instruir, mas paradoxalmente necessita fazer confusão. Efeito prolixo que aumenta mais um parágrafo, olhando seu reflexo, rompendo com a imagem de retrato e identidade. Em uma situação cotidiana e dada, previamente quanto comum e ordinária, observa-se os movimentos e cenas, buscando constatar a sucessão de instantes que formam um momento e seus arranjos, quanto ao que quase acontece em sua própria temporalidade. Texto que ganha vida própria, como uma escrita que funciona para descobrir o que se explica, mas não necessariamente se entende. O que parece estar, então, quando falo por vias desse texto, todo o tempo é uma docência que se faça quanto à inventividade, contato com os indícios, permeada nas subcamadas do cotidiano, duvidosa quanto à capacidade de testemunho, provocativa quanto o limite lógico da ciência. Nota-se os objetos, seus elementos, setores e peças que integram e suprem distintas funções. A soma da função e forma das partes busca equivaler-se com a totalidade traduzível do objeto. Há, contudo, um limite a esta combinação, o qual
se ultrapassado, não seguiria a sofisticação, conforto, adequação e aprimoramento de seu uso e necessidade. Torna-se nulo e vazio, ou desviado da sua função básica e direta. Uma educação que, desdobrando os códigos, a fim de experimentar pensamentos inéditos, crie constrangimentos à cientificidade histórica e à redação historiográfica, a fim de as colocar em movimento, perambulosas nas entrelinhas. Volto, repito, de jeito diferente, confundindo para a vez explicar, mas sei que também será capaz de confundir, tornar tudo isso mais outra coisa que se conecta e se desloca. Uma tática de armar a possibilidade de jogo, operabilidade e composição, conforme o que escapa, engana e se ausenta. Admito, vezes escrevo, mesmo que para daí inventar o que significa e se entende. Em uma situação e cenário cotidiano e dados previamente quanto comuns e ordinários, observa-se ocorrências e fenômenos, buscando constatar aquilo que, em seu tempo, seja difícil definir quando e por quanto ocorre, como concepção da menor duração de tempo ali possível, perante algo considerável e suficientemente notável quanto transformação. Algo a se constatar quanto desaparecido, bula a duração desse instante. Um texto que antes forma, que sentido, que algo ainda não pode ser manifestado nessas partículas a formar palavras. Vícios gráficos, que confundem a performance, que colocam estes ares de poesia perante a instrução, que se encantam em confundir, esquecer, mentir, enquanto se apresenta. O que eu estava falando mesmo? Portanto, uma inventividade de antemão que não predita nem prevê a função, mas transita, desloca, conecta o intelecto. Movimentos. No cotidiano, os caminhos se embaralham quanto à sua diversidade e pluralidade, cruzando por diferentes superfícies, se dando influenciados pelas fronteiras que se movimentam. Nenhuma tomada de dados nessas bifurcações está dada antes que assim se faça. Muitas linhas e texturas dispostas nas superfícies parecem comportar ou querer informar um mapa sobre vias desconhecidas e não exploradas. Se labirintos ocultos, equivale-se essas linearidades e texturas a uma cartografia, sugerindo a constatação e invenção de novos registros imagéticos capazes de servir como representação destes caminhos, lugares, paisagens e fronteiras, e seu intuito de sugerir um trânsito ou deslocação. A atitude do professor que sugere a aula em experimento da sua própria docência. Leciono, mesmo vez tentando descobrir o que assim se pode aprender. A invenção que não sabe o que, apenas inventar. O jogo tem uma dúvida. Planeja para abandonar a regra no meio. Se, em hipótese, estruturas e mecanismos mais complexos são mais diretamente influenciados ou condicionados por um tempo baseado na transformação, com arranjos e em efeitos crônicos, então a lógica leva à premissa de que, em processo inverso e pela exceção, de que pequenas estruturas e simples máquinas estariam condicionadas a uma imutabilidade e imobilidade temporal, como se o complexo pela mobilidade dependesse de estados fixos de partes, sempre reduzíveis e apenas observáveis em sua relação. Onde se porta o instante, sua forma de presença, aos sentidos do inverso dos corpos e a condicionalidade histórica. Disso, a fragmentação da própria matéria e o contorno dos corpos parece sugerir uma aproximação com o modo adimensional do tempo e como se faz condicional aos fenômenos quanto à exceção das formas. Retrocede para desmentir o que não declarou. Pensava em uma educação que inventasse com e a partir do que se trata quanto matéria de história, mas a tratar de outra coisa. Um efeito poético que acompanha a aula de história.
uma espécie de diferença de potencial entre o que se arquiva e o que se interpreta da humanidade e suas transformações temporais e espaciais. Toma-se conhecimento sobre os obstáculos de observações, percepção e significação dos traços culturais que distanciam uma população e seus hábitos daquele que o observa, com o intuito de narrá-la e significá-la. Imagina-se e cria-se uma população estrangeira, outra região, outro continente, outro planeta, outra condição de realidade, que antes dava-se como desconhecida e isolada, mas que apresenta uma cultura verossímil. Qual cultura, afinal, não seria verossímil? Por mais que alguns ou muitos de seus hábitos podem ser, comparados aos nossos, de alguma estranheza. Entre a racionalidade quanto aos indícios e as expectativas emocionais quanto às marcas que permeiam nossos arredores, entre o que ganha discurso no testemunho histórico e o que rompe com o signo, que a memória nos sugere. Há algo que escapa à lei, que... Hã? Tá, Robson, peraí, tá confuso isso. Observa-se a variabilidade de aparências e formas de um objeto conforme a sua concisa e nominal função. A forma de um objeto de determinada função ou situação de uso, técnica, é pensada combinando um ou mais estilos estéticas, de perceptos e afectos, atípicos ou anacrônicos, que se diferem ou contrastam com as suas convencionais aparências, mas que não inviabilizariam ou nem invalidariam o seu uso e função, uma vez que esta não é dada concluída apenas em sua totalidade, e nem é interferida por essas aparências que podem variar em uma gama maior que a da convencionalidade. Explicar de novo. O esquecimento, quanto influência da memória, da identidade do conhecimento, as considerações e testemunhos perante o que quase acontece, e a sucessão de quase acontecimentos que levam a uma consequência. A ruptura e fragmentação do tempo, quanto uma passagem linear e de efeito causal, a falta de vestígio e indício de uma causa, ocorrência ou presença, a negação do senso da razão, da consequência, a autenticidade do irreal, inexistente e não verdadeiro como relevante à investigação, a constatação do menor tempo possível, capaz de gerar um resultado relevante à historicidade, a verbalidade do que não se faz escrito e documental, a imobilidade e repetibilidade da ação e evento, a funcionalidade e produtividade material em contradição com uso e necessidade, a categoria do que nunca se repete, a criptografia e a esteganografia que realocam os significados aos significantes. Por observações com as heterocronias, que se distribuem pela momentaneidade e dobras do cotidiano, reconhece-se que os aparelhos e instrumentos de medição e localização usuais não bastam para representar os fatores qualitativos e ou não quantificáveis sobre os momentos e que não obedecem às leis de funcionamento e realidade do tempo crônico. A imprevisibilidade da decisão tomada quanto um fator de avaliação qualitativa, o testemunho e investigação dos sonhos e delírios, a negação das localidades e territorialidades, agrupamentos, medidas e categorias, os arranjos da estrutura social que desobedecem o sentido da ordem dos agrupamentos, categorizações e conjuntos e do poder de influência e controle. A mentira se dada como autêntica, a compreensão e distinção das culturas em contraponto à materialidade, identidade e comportamentalidade, a formação e quantificação da análise para além dos dados, o cotidiano em camadas palimpsépticas, a listagem de termos expressamente com sentido, mas sem um significado conciso, a materialização do imaginário,
a observação dos fenômenos e efeitos que não seguem uma disposição linear de temporalidade, as coleções que burlam as categorias e categorizações em expectativa de arquivo, o alargamento da temporalidade em curso dentro dos efeitos observados quanto transformação acumulada, o testemunho que antecede a experiência, as diferentes plataformas de arquivos e os significantes não traduzidos. Pelas paisagens, os assentamentos habitacionais se formam e transformam, operando com as características locais de uma paisagem e passando a interferir e transformar-se com elas. Múltiplos caracteres transitam, se espalham, se encobram com uma realidade de concentração de habitações e construções ao redor de um fluxo de devires. Os elementos e naturezas desses espaços, por moradias, vivências ou outros motivos e serviços, condicionam as formas com que estas construções surjam, se deem instaladas e, tão quanto, se transformem, vezes sobre os seus próprios restos. Estes sítios habitacionais tornam-se textualidades dinâmicas e vivas, a modelar seus tempos e espaços, dialogando seus próprios caracteres e devires com seus ambientes e propriedades. A impossibilidade de tratar uma suficiência de termos quanto exemplos para esgotar os fenômenos constatáveis. Listagens como exemplificações e demonstrações de categorias e agrupamentos que não conseguem encerrar, impossíveis de convencer a si mesmas de sua insuficiência. Listas longas, textos longos que explicam, mas mais confundem o que querem dizer. O que eu estou dizendo aqui, afinal? Não estou mais entendendo. Acréscimo de outro exemplo, que parece significar o sentido ao qual se convertia todos os anteriores, etc., reticências, enfim, ficção, exceção, não senso e comédia, com a cientificidade histórica, a leitura do tempo e seus arquivos e fontes. Quero inventar uma possibilidade inventiva, um espírito ao intelecto, um entusiasmo docente, um fulgor didático, de uma aula que ocorra na sua própria desconexão e mistério. Uma aula de história que não se preocupe em relatar os eventos, as transformações, os episódios, as datas, uma linha do tempo, mas que se permita a desmembrar as memórias, permear os indícios cotidianos, que tente arrastar a própria cientificidade da história ao seu limite, esgotante, duvidosa quanto o seu método. Uma ciência que trate do que escapa às leis e generalizações. Uma lei que trate das exceções, o que remeteria a uma realidade pré-existente e predominante, né, uma metafísica, nada de metafísica. Então, uma ciência que escape do que passa da natureza, uma história epimetafísica, que escapa do que passa da natureza, epimetafísica, uma história patafísica, uma história impossível. Suspeita-se do fator ao grau de instrução que permite com que um tradutor opere com o documento e suas informações. Juntamente, interroga-se sobre os motivos que haveriam de permitir ou influenciar com que a distância de discernimento ou princípio de realidade entre o emissor e o receptor, por meio da escrita, das fontes e investigação, leve a uma errônea tradução dos conceitos priorizados. Consequentemente, nota-se que as próprias instruções textuais vagam por uma zona de indeterminação, fazendo-se confusas. Se a invenção de uma história impossível, então inverte-se ao avesso os instrumentos lógicos de análise do tempo e dos indícios à investigação, desconstruindo o fenômeno, ridicularizando a estrutura. Temos poucos minutos. Aula pronta. Só falta inventar. Definição. A patafísica é a ciência das soluções imaginárias que outorga simbolicamente aos contornos dos corpos
as propriedades dos objetos descritas por sua virtualidade. Conceito do autor Alfred Jarry. Ou, em outras palavras, é a ciência das particularidades e exceções. Esse é o primeiro momento que eu tinha para a leitura. E agora temos a conversar o que eu sei com certeza que não ficou entendido desse texto. Obrigado, Robson. Eu ia botar o cartaz da chamada para hoje, mas tu já deixou esse aí, você está... Eu tenho aqui depois as próprias imagens. Aqui a definição do Alfred Jarry. É intencional, né? Só para lembrar, né? Acho que precisa de uma explicação de novo, né? Essa confusão, não explicar a patafísica de antemão, porque explicar a patafísica pode ser até contra o senso do que seria essa ciência das exceções. Então, a própria patafísica não se deixa tão assim explicável. Depois, cada uma dessas imagens, elas equivalem a um exercício que tem um pedaço dele que foi colocado, encaixado dentro do texto que eu criei antes, né, para essa apresentação. Então, eu posso falar sobre os próprios exercícios. A minha dissertação, ela sugere, ela dá uma pista sobre 42 exercícios que vão desconstruir a cientificidade da história. E vão trabalhar com o próprio tempo ou as formas de fontes visuais, fontes históricas, visuais, textuais, documentais, objetos, fontes orais, arquitetônicas, etc. Bom, como o Robson já falou, né, cada uma dessas imagens contém objetos, né, esses objetos são todos construídos por ele, assim. O que torna o trabalho um pouco mais interessante, no sentido de que ele vai inventando, inclusive, esses objetos inoperantes, né, fazendo uma história inoperante, de uma escrita inoperante, né? Como se ele pudesse admitir, de antemão, assim, em que o que se tem é sempre restos, né? Para poder lidar com esses restos é que ele constrói e inventa essa materialidade. O Sérgio colocou uma questão ali. Eu vi que apareceu aqui a miniatura e eu não consigo acessar ela. Eu estou apresentando num dos computadores e não acho que posso entrar pelo outro. Isso me lembrou, diz o Sérgio, o cachorro correndo atrás do rabo, não? Ótimo. É a imagem do cachorro correndo atrás do rabo, assim como a imagem da cobra comendo o próprio rabo, né? A Ouroboro. Essa imagem que o Robson também usa, né, para pensar a história, né? Essa autofagia para poder pensar a própria criação, né? O Paul Valéry usava essa imagem também, uma imagem ele usa em francês, né? Penser serpent, ou seja, pensamento como serpente, né? Aquele pensamento que se engole, que se produz a si mesmo. O Piglia tem algo interessante, o escritor argentino que era historiador, né? Ele diz em um dos seus textos, né? Compreender é voltar a narrar. Né? Ou seja, por que narramos? Por que relatamos? Por que contamos? Porque procuramos, é uma busca, né, de compreensão. E a própria compreensão, ela se constitui, ou ela se erige, se edifica, vamos dizer assim, cresce e aparece a partir da própria narração, né? É a história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, assim, é uma busca por conhecer-se, né? Quem é este que me perturba? De quem é esse rabo que eu
às vezes, uso para mover meu corpo e mostrar que ele está vivo, e ao mesmo tempo que eu vou atrás, né? Corro atrás dele. Participar, né? O cachorro quer participar, sempre. A história tem uma maldição, uma vergonha, assim, enquanto ciência, de que ela, no momento que ela faz uma interpretação dos indícios, ela tenta tratar de algo que não é mais, ou que está ausente, não se desaparece, ou até mesmo é inatingível. E depende de uma escrita, que quando se escreve já não é mais a coisa a que se refere, é uma outra coisa, e aí vai dar um efeito mítico, né? Uma rotabilidade da interpretação. E eu uso isso com o conceito do Carlo Ginzburg, do paradigma indiciário, de que tem esse problema na história de que ela não é uma ciência que consegue definir, chegar a alcançar uma lei. Ela trata de um exercício de raciocínio, de investigação, mas que não chega numa generalidade. Cada coisa que acontece em sua particularidade. E essa particularidade, então, apresentada, né, na sugestão do conceito do Carlo Ginzburg, me permite chegar a fazer o exercício, né, a patafísica, uma patafísica histórica. Claro que os trabalhos eles vão também sendo contaminados pelo Oulipo, esses textos que vão se constrangindo, que vão criando um problema da própria do próprio limite da redação, da historiografia, de nunca ser capaz de dar conta do todo, que a gente continua tentando escrevendo, e também dadaístas, esses absurdos de significados, esses objetos que não se consegue dar conta de um conceito que estaria por trás dele. Obrigado, Mari. Eu vou mostrar só, eu estava aqui tentando chamar, já te deixo falar, Mari. Achar a minha cópia do livro do Alfred Jarry, a partir deste livro aqui, tá? Eu tenho uma cópia que eu peguei, baixei, consegui encontrar ele na internet, né? Há muitos anos atrás, e eu guardo essa minha copiazinha. Este livro, ele é de 1911, tá? A publicação, e ele chama Gestos de Opiniões do Dr. Faustrol. Então, esse Dr. Faustrol, que é essa personagem do Jarry, é o patafísico, né? Esse neocientífico, um neocientífico em busca de especulações. Bom, o que o Jarry faz aqui é um conjunto de textos de vários gêneros, ao mesmo tempo autocitações e citações de outras publicações, ou a partir de outras publicações, em que ele vai especular essa ciência nova, né? A ciência das exceções. O que é fantástico, porque depois o Deleuze vai retomar uma leitura dizendo que Jarry é o precursor da fenomenologia que vai ser utilizada por Heidegger, por exemplo. Da fenomenologia, não a de Husserl, mas a de Heidegger. Este tentar ver as coisas mesmas a partir da sua facticidade, da sua existência fática, ou seja, de fato. O que é sempre um exercício de impossibilidade, né? É aquilo que o Robson falou. É um exercício em ausência, né? Em ausência da coisa. Por isso, talvez, que o Pigra, quando começa o livro que ele quer, um livro literário, mas em que ele quer indagar o que aconteceu na Argentina, né? Na Argentina da década de 80, na Argentina do final de meados de 70 para 80, essa Argentina sobre um governo militar e com muitos desaparecimentos, etc. Ele começa o livro perguntando: a história? Se há história, qual é a história? Né?
E aí, bom, aí vem toda uma teoria da literatura, toda uma teoria do narrar e de como narrar uma história, né? Como narrar a história, num livro literário, mas que não deixa de colocar aí questões de como se faz a história, né? Como se narra e como se pode criar uma espécie de estado de consenso a partir de invenções. Mari, por favor. Não, eu queria falar que eu achei muito potente, assim, né, essa escrita e como o Robson vai trazendo, né, essa a partir da prolixidade, né, dessa característica, vai trazendo para dentro do texto essa multiplicidade, né, em vez de tu querer, enfim, dar um ar de cientificidade, objetividade, tu traz e reprimir essa repetição, enfim, né? Tu traz isso para dentro do texto, né? Não estou entendendo. Enfim, tu vai trazendo esses Robsons para dentro do texto. Eu achei isso assim bem potente, né? Lá repetir até ficar diferente, assim. Né? E porque também isso vai abrindo muitas possibilidades para que a gente se conecte com isso. As imagens que me afetaram dentro do teu texto, ou, enfim, não são as mesmas para as outras pessoas, né? Então, quando eu vejo, tipo, parece que nada tem sentido, mas tu vê a história ali encarnada em tudo, né? Também de uma forma bem transversal, assim, né? Naquele marco da porta, né? Uma das imagens que no batente ali da porta inferior, acumulando, né? Enfim, o tempo passando para aquela porta, né? E, enfim. Então, eu achei bem potente, mas eu queria fazer uma pergunta para o Robson, professor do Estado de História, assim, né? Porque eu me vejo nesse desafio também de como tentar articular esses exercícios, trazer essa poética, né, para uma estrutura de currículo mais enrijecida e, enfim, né, e para uma enfim, para esse cotidiano da vida do professor, assim, como que a gente incorpora, e aí tu comentou que tem uns 42 exercícios, né, que tu faz, né, se tu pudesse trazer algum desses exercícios, né, acho que ia ser interessante também. Sabe que isso foi uma avaliação que a banca me colocou, assim, de que dentro da dissertação não está muito fácil de pensar, certo, assim, é tão uma ficção científica que é difícil trazer ela ou pensar para aquilo que a gente trata como tradicional, convencional na educação. Mas, por exemplo, o próprio exercício da porta, ele foi um dos primeiros assim que eu me peguei, porque é um tipo de exemplo que eu uso em sala de aula, das pequenas marcas que vão dando um indício, a porta que vai ficando velha, a parede que está se descascando, a poeira que vai se acumulando, a dobradiça que vai emperrando, a marca do caramujo que passou por ali, mas a gente não consegue dizer quando que foi, ninguém estava ali, né, como testemunha daquilo. Então essas coisas que acontecem num tempo muito delicado e no que chamaríamos de infraordinário, esse ordinário que está escondido no que a gente está acostumado a ver no cotidiano. E isso tem um valor histórico porque isso nos sugere o tempo de transformação e aquilo que a gente vai tratar depois como indício, ou uma fonte de um momento histórico. Só que também essas coisas, a porta velha, a parede descascada, a marca do caramujo na parede, a poeira, a teia de aranha, são coisas que não têm valor dentro do conteúdo de história. Então fica meio assim, elas são importantes para a gente entender o tempo e as transformações, mas elas não são um conteúdo ou uma matéria no currículo de história. Mas elas entram na aula de história. Então foi esse tipo de situação, esse próprio exemplo aqui, essa imagem que está de fundo, né?
ela me coloca assim, a gente olha um todo e não dá conta dos detalhes que estão dentro dele. E eu me pegava, às vezes, numa aula pensando essa historicidade, essa história que está no cotidiano, mas que não parece ser merecida da ciência. Então, os básicos exercícios, né, antes mesmo de pensar numa patafísica, poderiam partir de uma escrita criativa, com esses indícios, usar eles para que a gente escreva, e ao escrever vá exercitando a própria perceptibilidade, ou constrangimentos, assim, de tentar descobrir por trás de uma dessas marcas um evento que a gente não sabe se aconteceu. Eu não sei o que está por trás dessa janela, da onde é que é essa janela, ou porta, como tu interpretou, né? Qual é o acesso? Quanto tempo faz que ela não abre? O que tem ali do outro lado? Uma sala, um quarto? Essa figura aqui, que vem de uma fotografia minha de infância, na casa que eu morava, ela me remete várias memórias de coisas que eu não sei exatamente se aconteceram no mesmo dia da fotografia, mas eu vou interpretando, vou lembrando, lembro do cupim na parede, lembro de brincar no pátio, lembro de um azulejinho desse mosaico do degrau da escada que caiu. Então essas coisas que estão por além da fotografia. Isso até me lembra a Câmara Clara, de Roland Barthes, que uma fotografia vai ser usada, né, para além do que está óbvio nela. Eu não sei o que acontece para além dessa porta, por exemplo. Aqui também, por exemplo, uma construção que eu me confundo se ela nunca foi terminada ou se ela está abandonada. Cada andar da casa tem uma realidade diferente, né? Uma casa que teve as janelas fechadas, uma casa que está ali aberta, me parece que está sendo habitada, e 2 restos de andares que parece que nem viveram, nem existiram, né? nem foram úteis. Mas tem uma árvore que está dentro de uma janela. Nasceu uma árvore dentro de uma casa. Então fica esses detalhes e de coisas que... Quando que isso aqui seria uma fonte arquitetônica para um evento histórico, né? Passa despercebido. Ridicularizada, esquecida. Mas também tem, aí aqui fica um pouco mais, né, confuso, mas de criar mecanismos que vão dar coordenadas, números, pontos, para se criar um texto que a gente não sabe se ele existe ou o que ele vai significar. Por exemplo, aqui esse cubo mágico foi construído para virar uma máquina que vai dar linhas que vão levar uma coordenada, esses números, para escolher palavras dentro de um texto. E dessas palavras se criar um texto. Isso aqui ele lembra muito o Olipô. Foi até um dos exercícios mais parecidos com o Olipô que eu fiz. Mas fica até meio assim, mas para que tudo isso, né? Exatamente, para quebrar a cabeça. Eu tô, né, enfim, eu fui passando eles aqui, fui mostrando, mas nem era o intuito, né? Dando como alguns exemplos. Mas é isso, assim, é de trabalhar com esses vestígios que não parecem ser merecidos para a história, e textualidades, quanto historiografia sobre o cotidiano. Robson, Acompanhar os desperdícios, diria o Manuel de Barros. Tá, bacana. É bem isso. E Robson também está aqui, me parece, exacerbando, ou exagerando, ou sobrecodificando, talvez, uma ideia de microhistória, né? A história dos vencidos, pode-se dizer, né? A história, como Foucault fez lá também, a história das vidas infames, né? Ou seja, tentar contar as histórias que não foram contadas, ou que são histórias que não entram no habitual, né? A história de presos, de pessoas ditas infames, né?
quando ele vai dizer. O Borges também tem lá um livro que a história da infâmia, né? Então, talvez Foucault tenha se orientado por ali, né? E eu digo isso para poder trazer elementos que são da literatura, mas que estão nessa ciência, que a gente pode chamar de ciência, né, da história, a partir de uma mesma pergunta, né? Como narrar? Como narrar? A partir de uma invenção circunstancial, e como narrar a partir de um fato que eu tenho como real, né? E o que narrar? Aí é a questão curricular, né? O exercício da Margot Glantz, né, no livrinho ali, Por Olhar Tudo, Nada Havia, que é o exercício 2 que a gente vai fazer na disciplina, né? Ou seja, como decidir o que é importante diante de tantas notícias? Quando a história vira história? Né? A partir de que movimento? O Derrida, que muito influencia as leituras de Robson, né? Essa ideia de morder o próprio rabo é muito derridiana também, né? Ou seja, quando ele faz filosofia, ele apresenta o texto como se fosse um texto do próprio texto que ele está apresentando, né? Ou seja, ele faz essa diferença acontecer na própria maneira de escrever. Por isso, às vezes, é irritante ler Derrida. O que ele vai produzir ali? Ele vai tentar perceber o quanto se induz na narrativa, né? Quanto se cria nesse processo. Isso não quer dizer que não há uma história real. Isso quer dizer que acessar o real é sempre acessar por essa diferença, né? Essa diferença que é fônica, né? E ao mesmo tempo que é prática. O conceito de diferença do Derrida tem muito a ver com essa língua bífida, como ele vai dizer, né? Essa dupla nomeação para as coisas, né? A gente ele usa a palavra diferença em francês com A, por exemplo, mas a gente vai ver que foneticamente é sempre a mesma palavra. Você vai ler e ela não muda, é diferença, é diferença. E ele vai fazer isso para poder mostrar que de uma questão de uma autobiografia, de uma relação com o mundo, ou seja, do ouvido, nós não precisamos perceber onde se faz a diferença, né? O Robson agora eu acho que está em 3 vezes, porque entrou a Eonauta. Está multiplicando. Bom, eu lembrei, assim, enquanto isso, né, é uma coisa que pode parecer, quando a gente já tem a experiência, né, eu já me pego pensando nisso, mas a história, muitas vezes, a aula de história, ou com história, ela vai tratar muito, assim, de só uma repetição, uma transmissão de uma literatura, ou de teses, como se já estivessem constituídas, como se sempre já estiveram assim. E se esquece que por trás ali tem uma equipe de historiadores, cientistas que chegaram àquela conclusão. E o próprio texto que está ali apresentando, por exemplo, entre um livro A e um livro B, são seletivas. Se apresenta de uma forma não neutra. Se escolhe como. Então, uma coisa que eu tenho feito também é cada vez mais tratar durante uma aula de história sobre como que foi sendo construído esse conhecimento, mostrando as fontes históricas por trás do conteúdo propriamente tratado, assim, né, final, uma listagem. Por exemplo, em vez de tratar sobre os períodos da pré-história, eu mostro as fontes históricas, ferramentas líticas, pedra lascada, pedra polida, a situação do arqueólogo, o paleontólogo, né, junto com o historiador, antropólogo, como que ele está trabalhando sobre isso. Que essas coisas não existem desde sempre, né? São interpretações indiciárias.
é uma construção científica ali. Então isso permite também a gente entender que a própria ciência ela está a caminho, ela não está pronta. Não esquecer da literatura, da história, dentro da aula de história. Aí a gente pode evocar um historiador, que é o Chartier, por exemplo, que vai fazer uma história da leitura, e vai chamar atenção para o suporte de onde se faz a leitura, né? Bom, a mudança desse suporte faz com que o modo de ler e a relação com a leitura se transforme, né? Ou seja, quando o Hobson traz aqui vários elementos e ele transforma, inclusive, esses objetos meio que inoperantes, como essa bicicleta, a gente não sabe se ele vai tropeçar e continuar rodando, né? E rodar ao contrário, ela muda o suporte, muda a função e muda a própria relação que se tem com a invenção desse objeto, né? Na medida em que a gente insiste na relação com a materialidade, a gente insiste numa relação de mudança de acordo com as próprias matérias que se criam, né? Com o modo com que elas entram no nosso uso. Isso também é um movimento da história, por exemplo, quando a gente pensar em Chartier e a história da leitura, né? Se a gente pensar desde a leitura do papiro até a leitura hoje, nesses gadgets, né? Nesses dispositivos móveis e de toda ordem. Muda a nossa relação, né? Isso também contagiou, assim, entrou na dissertação com textos escritos em outras superfícies, né? Partes datilografadas, partes manuscritas, escritos em folha de caderno, em guardanapo, cores diferentes, partes riscadas, partes arrancadas do trabalho, para mostrar também que a própria dissertação ela é um documento montado com partes, textos improvisados, e que fica meio assim, mas qual é o texto final pronto, né? Na verdade não tem, ele ainda está operando. Esse exemplo aqui dessa fotografia também, ele mostra assim, o exercício que ela faz uma espécie de ilustração é quanto uma criação de um objeto que vai repetir seus pedaços sem perder a função, mas que torna até um pouco assim, tipo, vai criar uma função excedente, mas que não impossibilita a função inicial. Aqui primeiro a gente fica se pensando, né, como é que eu vou imaginar uma criação de uma bicicleta em outro mundo, outra realidade, em que ela, em vez de ter 2 rodas, ela tenha 6 rodas que orbitam ao redor da pessoa. Meio, sabe, tem essa necessidade em outra cultura, pode ser que sim. Mas também o trabalho é todo cheio de referências indiretas. Esse cara na fotografia, que eu usei, a fotografia original, é o Alfred Jarry, andando de bicicleta na frente da casa em que morava. E a parte preta e branca da fotografia. E a construção que está por trás é a casa hoje. Então eu achei o endereço da casa dele lá em Paris, que essa casa está lá, né, o edifício ainda, não pertence a uma empresa de um moinho, um armazém num porto do lado, no outro lado da rua aí tem um rio. Então fica aquela coisa, essa casa existe ainda, essa casa realmente existiu. Então essa rua que estava ali passando, agora ela é uma rua de asfalto. O cara passou de bicicleta ali, mas fica até aquela coisa assim, tipo, no passado ele ainda está passando de bicicleta, naquele exato lugar ali. Como se eu viajasse no tempo, chegasse naquele instante lá, ele estaria passando de bicicleta. Mas também tem uma coisa assim, é uma imagem, é uma fotografia que está bugada, está editada de um jeito, um efeito ordinário, está ruim, tentando enganar, mas não engana. E a legenda da fotografia, dessa figura, fala exatamente sobre essa falsa fonte, que seria essa imagem, tentando alegar que Jarry andou nessa bicicleta de 6 rodas. Estava criando várias leituras em cima de uma mesma coisa, encaixando, perambulando com as partes do trabalho. O que a gente tem aí é uma discussão sobre a construção de sentido também, né? Então, ele falava do Chartier sobre a materialidade da leitura, e, afinal de contas, se muda toda a materialidade, se transforma todo o modo de ler,
No entanto, lemos praticamente sempre do mesmo jeito, né? Da esquerda para a direita, num tempo praticamente sempre o mesmo, ou seja, mudando suportes, etc, etc. Então, algo muda no estudo, no entanto, a gente precisa desse mesmo tempo para conseguir ler a linha. São questões dessa ordem também que se colocam. O que é isso, Robson? Esses ovos. Tu tá sem microfone. Estava falando da leitura da direita para a esquerda, eu só experimentei passar para adiante e chegou nessa ilustração. Na verdade, esse exercício, a figura ela faz uma referência a uma coisa, mas a legenda é outra, né? A legenda dela fala sobre o contato do grafite do lápis com a aspereza da casca do ovo. Assim, um momento pequeno em que vai se fragmentando o grafite que vai ficando nos poros dessa superfície. Mas, ao mesmo tempo, remete a uma coisa assim A gente não escreve textos, livros, em cascas de ovos. Não existem livros em formato de ovo. O formato do livro também ele pode ser questionado. A página, essa coisa do antes para o depois, da esquerda para a direita. E a rotabilidade também desse ovo. O ovo pode ir girando e o texto vai se ligando a ele mesmo, em várias partes. E o próprio ovo também tem uma figura aqui mítica de um nascimento, que também leva algumas coisas com o Ouroboros. Tem uma figura que eu acabei depois tirando fora ela da apresentação hoje, que tem no trabalho, que é da Ananke, que é uma deusa da mitologia grega, que é uma cobra, que ela teria se enrolado ao redor do ovo, de onde teria nascido o cosmo. E é uma releitura que eu tenho, que ela influencia aqui. Né? Essa figura ela é aquele efeito de olhar uma bolita através da luz. E quando a gente olha a bolita, parece que tem um universo guardado dentro dela. Então, quase que rompe com essa hierarquia do macro e do micro, das partes e do todo. Como se dentro de uma parte muito pequena pudesse haver uma parte muito maior do que ela. Mas também, então, como é que o tempo acontece dentro de uma bolita? Como é que a realidade temporal é possível ali dentro? E então esse exercício ele trata desses pequenos espaços com temporalidades que aconteceriam fora, a parte, isoladas do tempo aqui fora. Sei lá, não sei se vocês se pegam pensando, será que o dia para uma formiga tem a mesma duração, mesmo peso crônico que tem para nós? Como é que o tempo acontece dentro de um formigueiro, dentro de uma colmeia de abelhas? Então, o tamanho do tempo, e não exatamente a medição dele. Essa questão que tu estava falando antes, assim, quando estava mostrando o ovo, é interessante. Eu lembrei do Roland Barthes na Câmara Clara, né? Eu pergunto, o que é isso, Robson? Ele começa a contar, né? Ou seja, na Câmara Clara, o Roland, e não o Robson, vai nos falar de como a fotografia ela carrega, diz ele, como uma espécie de coito eterno de dois peixes, o seu referente, né? A sua legenda. Sempre ela precisa sempre de uma legenda, né? Ou alguém que a conte, né? Alguém que pegue e diz: este aqui sou eu na minha infância, do lado da minha mãe. Lá atrás havia, né? Este ovo, e aí o Robson começa a contar. Essa legenda ou esse referente que ali pega, cola, ele é sempre uma presença de uma ausência, né? Ele começa a contar algo como um fazer da história, a partir de um ponto de partida, que é a imagem. Ou seja, a imagem ela carrega a necessidade de um referente
e de um isto foi, nos diz Barthes. O quanto esse narrar de novo é compreender, né? O quanto narrar de novo é fazer uma nova história. O quanto esse exercício que nos diz Robson, de tentar perceber as fontes e como elas foram tratadas, interessa para o ensino de história, para a gente perceber que não há uma história, né? Mas como a história é contada e é perspectivada a partir de alguns elementos, de algumas imagens, de alguns dados, né? Esse exercício é que é o correr ou o morder o próprio rabo, né? Eu lembro de uma possibilidade, assim, um tipo de trabalho que eu já cheguei a fazer algo parecido com ele, mas uma mesma imagem, se alunos diferentes forem fazer interpretações delas, vão levar a significados diferentes. Ou também a fotografia antiga, que está guardada numa gaveta, de um evento que a gente não presenciou ele, que nos contam sobre ele, carrega isso que é contado. Então, eu me lembro de fotos de familiares meus que, quando eu pego, eu lembro de alguém me contando sobre aquela foto. Eu não vi aquele momento lá, não estava lá. Mas também a diferença de uma foto sozinha e aquela foto que a gente vira ela e atrás tem uma anotação qualquer coisa que está ali atrás, e vai sugerir uma interferência, né, entre as duas coisas. Ou o aluno criar um texto sobre, ou a partir de uma foto, sobre aquilo que ele acha que pode ter acontecido ali. São vários exercícios assim, vão envolver escrita, redação, escrita criativa, mas também a interpretação. Ou esse próprio reconhecimento da fonte, do indício e do tempo, para além do objeto. Tem um documentarista argentino chamado Andrés Di Tella, que é o documentarista que fez muitos dos textos, dos documentários, muitos. Eu conheço pelo menos 2, e tem um terceiro, do Piglia, né? E o quanto ali há muito do que o Piglia chama, tanto nos seus diários como a gente pode ler também em Respiração Artificial, de ficção privada. Então, o Andrés Tella faz um documentário dele, né, chamado de Ficção Privada, e que ele utiliza fotografias que não necessariamente são fotografias da sua própria família, mas ele está contando a sua história, né? Isso que o Robson traz é bem interessante, porque ele diz, alguém me conta o que tem na fotografia que eu não vivi, que eu não sei, e isso que alguém lhe conta passa a ser a matéria que ele usa para falar sobre essa mesma fotografia, por exemplo, mesmo que ele não tenha vivenciado esse momento. Esse caráter inventivo, ficcional, e de consenso que se cria, por exemplo, numa história familiar, é o caráter inventivo, ficcional e de consenso que se cria numa história oficial, vamos dizer assim, de uma cidade, de um povo, da história fundacional daquele lugar, por exemplo, né? A isso a gente pode chamar de consenso, ou com Valéry, eu poderia dizer que uma ordem fiduciária, ou seja, existe um contrato por trás disso, um contrato a partir de elementos não diretamente verificáveis, ou um contrato a partir de forças fictícias, né? E que criam mundo, e que são muito reais, tão reais quanto aquilo que a gente pode verificar. E isso é a ciência histórica, né? Ou o mito, por exemplo, também. Isso tudo é muito interessante, né? Quanto a ficção é a nossa realidade mais própria, né? Bom, pessoal, são 10h20, não sei se alguém quer fazer mais perguntas, eu quero só observar uma questão. Aqueles que não são da turma, das turmas, e que querem certificação de extensão, podem colocar ali no chat, tá? O nome e o e-mail.
ou o nome e o número de matrícula, se tem algum vínculo com a URGS, tá? Robson, eu vou empurrar a tua imagem para botar a tua imagem. Aquilo que eu disse que eu ia botar. Já que temos, né? Eu vou botar, que é o teu cartaz. Eu procurei aqui para parar a apresentação e não achei. Eu tá aqui tentando compartilhar, eu achei que ela ia sobrepor a tua. Ih, travou tudo. RR Soares. Filho da mãe. Bom, agora tá tudo meio branco aqui na minha tela, tá? Porque travou tudo, porque eu fui tentar botar a apresentação. Eu não estou mais enxergando vocês, só uma espécie de nuvem branca. E espero que termine. Se alguém quiser fazer uma questão, pergunta, por favor, enquanto estamos nesse processo. O Google Chrome não está respondendo. Vocês estão me vendo normal aí? Sim. Sim. Sim, vemos. Eu não sei, talvez eu tenha que sair e entrar de novo. Agora saiu a... Consegui. Não, mas eu consegui aqui achar como tirar. Gente. Vou começar a matar minhas cópias aqui. Não preciso mais de todas elas. Só uma cópia já basta para... Ô, Robson, Oi? já que ninguém tem outras questões, eu vou seguir aqui. Eu entendi e compartilho também, né, essa visão de a gente fazer esse processo, resgatar, né, a ciência como algo construído e não dado, né? Mas eu queria saber se tu às vezes se flagra, né, repetindo, reproduzindo essas e como é que tu lida assim com isso, porque é um pouco essa questão que está me atravessando, assim, né? Porque a gente é também bem cansativo, a gente tem que sempre estar revisando tudo, né, para trazer resgatar esse processo de construção, né? Então, às vezes eu me pego no flagra, tipo, a semana passada dando uma aula sobre os modos de produção, né? E aí a gente sempre aprendeu o primitivo, né, entre aspas, asiático, né, o feudal, o capitalismo, o socialismo, e a gente fica dentro dessas caixinhas, assim, e tudo tem que ser revisto, porque a gente aprende dessa forma linear, né, como se não existissem sociedades até hoje contra, né, sociedades primitivas até hoje ali em outras formas de organização e tudo mais, como se, né, se as coisas fossem, os modelos fossem superados, assim, né, e não vivesse essa complexidade que é, e às vezes eu me pego no flagra, assim, reproduzindo isso, reproduzindo esse conteúdo dessa forma que a gente aprendeu, assim. Mas sabe, Mari, eu também me pego nessa situação, mas pegando o exemplo dos modos de produção. Não é uma questão de dizer que não existe o modo de produção, mas ele é uma construção da própria ciência, uma leitura, né, uma referência. E a gente sabe, como falou, né, existem modos primitivos funcionando ainda hoje, funcionando muito bem, não estão superados. Se a gente der um zoom dentro do próprio capitalismo, a gente vai ver outras coisas que não são capitalistas ali dentro. Daqui a pouco mais vão parecer feudais, escravistas,
Então, não existe um modo homogêneo. E o que acontece aqui não acontece lá em outro lugar. O próprio feudalismo, por exemplo, se fala do feudalismo medieval, europeu, mas que acontece no Brasil colonial, na Idade Moderna, e acontece na Ásia, em outro momento. Então, são interpretações, né, servem como ferramenta, mas não para tudo. E acho que o que depende aí é a gente exercitar com o aluno a noção do próprio método científico para saber que ele é um método, não um modelo que dá conta de tudo. E o cientista ele vai criar uma literatura, a tese ali para ele se aparelhando para outra pesquisa seguinte. A gente não está sozinho a cada vez criar uma coisa nova. A gente vai desenvolvendo e daqui a pouco também voltando numa tese antiga e ela já não serve mais, ela vai ser desconstruída, vai ser dilacerada. Porque se a gente explica para o aluno como é que é o método, a gente pode também explicar como que o método falha. Ou como que, isso aqui não é que exista o feudalismo, mas o feudalismo é uma interpretação que sociólogos, economistas, historiadores, geógrafos fizeram de uma sociedade de uma época. Então, acho que fica até mais tranquilo, mais leve, porque aí a gente entende que é uma construção da aula e não simplesmente uma transmissão de informações que estão num livro, que estão na academia. Isso é maravilhoso, né? É bem isso, se trata de uma questão de método, né? E perceber que uma aula não é a transmissão de conteúdo, né? Porque não é algo dado, né? O conteúdo é sempre em modo de ler, né? De se constituir a partir das materialidades que ele entra em embate, né? Ou seja, como que nós percebemos hoje uma relação X, né? Que se percebia diferente há 30, 40 ou 500 anos atrás. Fala, Carlos. Assim, sempre naquela tentativa de tentar trazer para dentro da sala de aula essa construção, esses textos que enriquecem o repertório de quem ouve a fala, né? Tirando os momentos que eu fiquei viajando nas imagens que eu via e não prestava muita atenção naquilo que tu estava falando, Robson, porque me remetia a outras coisas, né? O texto, ele vai trilhando um caminho e as imagens, às vezes, me tiravam para outros por experiências que a gente mesmo vive. Assim, dessa forma, na verdade, isso vira uma pergunta, né? Desse processo inventivo de ser professor, será que existe uma forma do professor, analisando o currículo e tudo aquilo que a gente sabe, que a gente vai enfrentar no dia a dia da escola, será que existe uma forma de dar uma aula exatamente igual a outra, de forma científica? Sem ter, pelo menos, assim, eu acredito que se a gente tem um pingo de empatia pelo aluno, né, do tipo, se a gente colocar um pano branco que divide o professor do aluno, talvez esse cara consiga dar 2 aulas, lógico, com os fones no ouvido, né, sem ouvir nenhum tipo de feedback, mas olhando para a cara do teu aluno, será que tu tem como dar 2 aulas idênticas? Será que a gente precisa buscar 2 aulas idênticas? Será que uma aula que deu certo, ela tem que ser dada da mesma forma uma segunda vez? Uma aula que deu errada, ela tem que ser simplesmente rasgada e tu não utilizar aquilo como experiência para a tua aula seguinte? Né? Eu acho que mais eu confundi do que perguntei, na verdade, né? Mas, assim, será que a gente precisa tentar achar um jeito certo de dar aula? A forma como tu faz as perguntas é como eu também coloco muito na minha dissertação, essas perguntas que vão explicando o que na verdade se quer se debater, se dissecar como problema. Eu acho que não tem como dar uma mesma aula, não tem nenhum efeito didático, porque no momento que eu vou para a segunda vez, isso é uma maldição crônica, né? Uma vai vir antes da outra, eu estou ensopado pelos efeitos da primeira.
Então a gente toma experiências ali. E mais ainda, outra coisa que eu acho que é interessante é eu levar para a aula a própria construção da aula. Eu assumir com os alunos, isso é uma questão horizontal, radial, né? A aula não é linear, retilínea, um processo de transmissão e recepção. É isso que está acontecendo. Aí eu vou numa segunda turma de alunos e falo sobre uma pergunta que foi apresentada na primeira turma. Então vai confundindo. Essa aula hipotética que a gente planejou, ela vai circulando, rodopiando, se retroalimentando. De novo aí, né, a cobra mordendo o próprio rabo. E uma aula que nunca termina. É possível virar outra. Isso é infinito. Eu acho assim, até eu juraria que não tem nenhuma relevância. Eu, como professor, assim, assumindo a politicidade, não acho que tenha não seja interessante para uma educação construtiva, inventiva. Acredito que até porque às vezes eu me sinto meio culpado por não ter reproduzido uma aula que deu certo, na minha experiência docente, né? Então, assim, eu tento entrar naquele modo freestyle num certo momento da aula, né? Para tentar enxergar o output dos alunos, do tipo, o feedback dos alunos em relação ao que está sendo apresentado. E às vezes eu me sinto assim, puxa vida, eu deveria ter feito a mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto, não, que bom que eu não fiz a mesma coisa na aula anterior, né? Então eu fico nesse mix de sentimentos, às vezes de frustração e às vezes de felicidade por ter feito a coisa funcionar de certa forma, né? Mas obrigado pela tua explanação. Eu me pego pensando o quanto isso pode ser até uma zona de conforto, assim. Isso que deu certo, então eu vou fazer de novo. Eu posso também inventar outra coisa que vai dar certo também. São possibilidades, eu tenho que fazer uma aposta, né? É um lance de dados. E é aí que eu vou tomar minha experiência. A gente sabe o quanto o errado nos ensina também, né? Mas só apostando que a gente vai descobrir isso. Obrigado. Vou passar para o Luiz. Só queria fazer uma observação. Agora, repetir o que deu certo não quer dizer que vai repetir o que aconteceu, né? Porque a turma é outra, a situação é outra, tu já é outro, tu quer voltar a fazer uma espécie de decalque daquilo que aconteceu bem, e nada disso acontece, tu não tem esse controle, né? A mesma aula, os mesmos conteúdos, as mesmas relações, no dia diferente, com pessoas diferentes, ou em espaços diferentes, é diferente. Não pode se parecer muito. Eu tinha um professor de epistemologia em que eu abandonei, né, o curso e voltei. E no semestre seguinte eu tinha a impressão de que ele fazia os sorrisos na fala dele nos mesmos pontos do que no semestre anterior. Era tudo exatamente igual, mas tinha algo ali que era diferente. Mas era incrível, ele fazia a mesma piada, ria do mesmo jeito. O nome dele era Paulo Freire Vieira. Ele dizia, não sou Paulo Freire, mas gostaria de ter sido. Ele tinha estudado na Alemanha e era muito alemão. Então, era incrível, mas ao mesmo tempo era outra coisa, assim. Apesar de que aquele parecia ser sempre mesmo igual. Desculpa, Luiz, eu pedi para falar e comecei a falar. Não, é só um comentário que quando o Carlos falou eu até pediu desculpa, eu não consegui, me perdi no meio da apresentação do Robson, porque fiquei prestando atenção nas imagens e não prestei atenção. Eu acho que nesse movimento que o Carlos falou, talvez se expresse de alguma maneira o próprio método do Robson, né, da montagem, desse palimpsesto, né, que seria humanamente impossível que alguém prestasse atenção e captasse tudo que ele está querendo dizer, tanto nas imagens, na fala, na escrita, e que eu acho que é feito justamente para que a gente se perca nele, cada um, né, se perca, se encontre e tente se achar por si próprio e acompanhado por ele, e ao mesmo tempo me parece que
nesse método do Robson existe uma dimensão que poderíamos chamar de política também, desse tempo em que a gente vive, dessa instrumentalização de tudo, né? Me parece que sempre poderíamos tomar também como uma questão política da produção da aula do Robson, talvez essa tentativa de produzir essa disposição, dessa certa subjetivização, né, para outro tipo de visão de mundo, né, menos instrumental, onde a gente se permita se perder, permita se apropriar daquele pequena parte que nos interessou, e a partir disso, né, então, não, só para comentar que eu achei que se expressou aí na fala do Carlos o próprio método, e que eu julgo muito importante que o Robson coloca na apresentação e na fala dele, né? É bom que o Luiz também comentou isso, e eu esqueci de comentar antes. Eu não posso dizer que isso é intencional, porque eu não tenho domínio sobre o que vai acontecer, mas é um desejo. No momento que eu estou fazendo o texto, e aí está rolando a imagem, e a pessoa está pensando e sai para outro lugar, eu acho que é isso. O pensamento está funcionando. Não é simples, como muitas vezes eu falei, não é uma emissão e uma recepção. Não é que eu digo aqui e o outro vai entender do outro lado. Então, isso tu foi bem sucedido. Mas isso também eu penso como uma aula. Claro, é um problema que a gente tem, porque a gente está dentro de um sistema, de uma tradição, de um currículo oculto, que coloca de que o aluno tem comportamentos passivos de receber as informações do professor. Então, se a gente vai sugerir uma aula, um exercício que nem está dito para que serve, qual vai ser o resultado dele, a gente tem algumas peças que não vão funcionar muito bem nisso aí. Mas me lembra aquele comportamento de uma criança que está brincando, inventando alguma coisa, que ela não sabe exatamente o que vai acontecer, e daqui a pouco ela muda. É o roteiro de uma brincadeira que daqui a pouco, não, até agora não é mais isso, agora é outra coisa. Troca aquilo. E por que não isso numa aula? Tá, agora para isso e vamos fazer outra coisa. Tá, guarda isso e outra hora a gente termina, a gente começa outra coisa agora. Não, a tarefa concluída. Eu acho que é a experiência durante, e não o resultado ali, um produto, que não se produz, se opera. Bem, eu acho que estamos caminhando para o fim, né? Já são 10h40. Isso que o Luiz estava colocando, a partir da observação do Carlos, a gente pode também chamar atenção no texto Leçon, né, ou aula do Roland Barthes, quando ele vai dizer, ao escrever, escrever por fragmentos, né, e ao lecionar por digressão, né, ou seja, tudo isso para quê? Para tentar tirar certa violência, né, ou baldar, como eu diz assim, ou desarticular o poder da linguagem, né, e da língua opressiva. A língua, que seria essa política que nos traz o Luiz, né, essa política que relaciona certa cronologia ou estrutura pré-estabelecida com um dever ser, né, em que, se a gente pensa em causa e efeito, uma aula ela precisa transmitir certos conteúdos para que lá no final a pessoa possa ter um bom desempenho e mostrar suas habilidades no teste PISA, no teste X, no teste Y, no currículo tal. E nisso a gente torna tudo uma relação mecanizada, pouco interessante, né? E adoecedora, né, de tudo que a gente faz. Mesmo que, diante disso, nós tenhamos muita coisa sensacional. Então, a gente tem que perceber o que a gente faz com isso que se cria, né? E ser digno, né? Ou seja, trazer para nós essa história da humanidade, essa história dos fazeres, como força a não só jogar fora, né? Mas
a produzir outro mundo, né? O Ocidente fez coisas maravilhosas, mas também fez coisas horrendas. O que vamos fazer com isso que foi feito? Vamos nos apropriar de algumas coisas e outras a gente, de fato, tem que deixar de lado, né? Tem que transformar em outros objetos, né, Robson? Dar outros usos a muitas dessas coisas. Bom, são 10h40 de fato. Robson, muitíssimo obrigado, né, por estar aqui conosco, nos trazer toda essa tua inventividade que nos traz imagens e objetos inventados, não sei como, nem quando, porque parece que Robson, de fato, tem que se multiplicar para fazer tanta coisinha, tanto objeto e a imagem do objeto e texto da imagem do objeto, e essa prolixidade que há, que às vezes a gente tem que dizer, Robson, menos, porque senão tu pira, né? O mestrado, ele vinha com os textos enormes, e não, é um efeito performativo também que há nessa escrita, que a gente lê, tem muita coisa, ao mesmo tempo a gente diz, bom, mas o que eu estou lendo afinal? O que eu estou lendo afinal? É fantástico isso. Tu lê 200 páginas e tu se pergunta, mas o que eu estou lendo? E ao mesmo tempo é criar objetos inoperantes, né? São textos que não são textos, são objetos. Objetos de arte contemporânea, assim, da discussão sobre máquinas celibatárias, diria, né? Alguns franceses. Bom, obrigado, pessoas. Na quinta-feira, nós vamos ter a professora Mariana também a falar aqui conosco, né? Todos os encontros eu estou gravando, para aqueles que não conseguem participar do encontro mesmo, poderem acessá-la pelo Moodle ou pela playlist do YouTube, do Atetpo, que é lá que eu estou colocando sem estar listado, tá? Não está listado, você tem que ir na playlist a partir do link. Ok? Mais alguma questão? Observação? Se não, eu vou parar a gravação. Eu agradeço muitíssimo novamente. Desejo uma ótima semana a todos, todas. E seguimos, né? Interromper a gravação.